eu tenho um certo temor em criar situações em que você busca sempre um certo maneirismo de fazer as coisas, né? Então, às vezes é bem comum acontecer, principalmente no meu trabalho, de eu abordar temas que não tem absolutamente nenhuma relação com o que eu já fiz ou com o que eu já tinha planejado em projetos e coisas do tipo. Eu sempre tento buscar coisas que são relacionadas ao cotidiano, ao agora, né? Eu sou de Brasília mesmo, né? Nascido e criado aqui. E meus pais são de outros estados. Minha mãe é da Paraíba, meu pai é do Rio de Janeiro, né? Uma coisa bem comum aqui em Brasília, pelo menos pessoas da minha época, né? Dessa geração da década de 70, é de ter essa particularidade de ser sempre, digamos assim, até mesmo a própria relação com o mundo estar inserido dentro de um lugar que foi pensado, que as pessoas vieram para cá com sonhos e tal. Tem essa história de Brasília. Não, talvez não seja a real história, mas essa história que normalmente todo mundo meio que conhece em relação às pessoas que nasceram aqui, né? Olhando um pouco sobre qual era o idealismo que movia a construção dessa cidade e tal, quais eram os planos, quem foi que fez os planejamentos todos para que isso existisse, e colocando em contraste com a realidade nossa, eu percebi que seria interessante buscar uma analogia entre essas duas coisas, né? Então eu propus ao pessoal da curadoria em bater um Volkswagen Brasília, né, num prédio do Niemeyer. Então foi o que tecnicamente aconteceu, né? A minha ideia era justamente pegar algo que fosse, digamos assim, tão sonhado quanto a própria construção de uma capital, que seria o Brasília, que seria, digamos assim, quase o primeiro carro projetado no Brasil, né? E que foi batizado por esse nome justamente porque talvez havia um anseio de que as características do carro fossem semelhantes à característica da própria cidade, né? Então Brasília, a Brasília iluminada dos grandes horizontes, do céu azul, o carro que tinha as janelas maiores do que o padrão, porque queria que fosse bem iluminado por dentro também. Então, assim, uma série de coisas que eu achava que o próprio veículo tivesse também de características relacionadas à própria idealização da cidade. Como eu tinha que filmar, eu queria ter batido, mas o ex-dono do carro ficou tão animado com o projeto que ele próprio se prontificou em fazer a batida. Então as pessoas começaram a desenhar no carro, a escrever coisas na lataria do carro, colocar objetos dentro do carro e assim foi. Então durante todo o período da exposição, o carro foi se modificando, né? Então tem desde mensagens de amor, então de, sei lá, de, de revolta, sabe? Algumas frases que retratam uma certa desigualdade que existe dentro do nosso contexto aqui como cidade. Então, assim, o trabalho ele funcionou super bem dentro dessa situação, né? E eu meio que anseio isso agora no meu trabalho. Eu sempre tento imaginar uma possibilidade de que ele esteja diretamente ligado à realidade das pessoas, não necessariamente pessoas que tenham interesse em arte, né? Mas que se deparem com uma situação que fala, pô, mas isso aqui eu entendo um pouco, isso aqui eu sei um pouco. É como se você criasse uma conexão com um mundo que vive paralelo a essa relação de arte, né? Porque se a gente entra numa galeria hoje, muitas vezes você se depara numa situação assim de contemplação, de pensar sobre, mas até que ponto aquilo ali que você está vendo está dentro da sua realidade.